Vamos lá agora para o movimento retilíneo uniformemente variado. Notícia boa, a pior parte já passou. É lá no movimento uniforme que a gente cai nas pegadinhas, que a gente tem modelos de questões muito diferentes. Aqui no uniformemente variado já fica mais tranquilo. Fez a listinha dos dados, encaixa na fórmula e tá perfeito, tá? Eu falei para vocês lá no iniciozinho da aula que a gente tem o movimento na vida dividido em 3 etapas, né? Então, quando eu saio da velocidade zero, quando eu chego numa velocidade de 20 metros por segundo, por exemplo, aí mantenho durante um pedacinho do meu trajeto e depois, quando eu chego no meu destino, eu volto até zero. Eu estudei o meinho, agora eu vou estudar essa parte aqui, quando eu saio do zero para o 20, do 20 para o zero, quando eu tenho variação de velocidade. Quem é a grandeza que a gente vai usar o tempo inteiro aqui, que mede essa variação de velocidade? A gente chama essa grandeza de aceleração. Então, essa aceleração, ela vai ser dada por variação de velocidade sobre variação de tempo. E aí, lá no movimento uniforme, eu falei para vocês que era mais comum a gente usar o quilômetro por hora e o metro por segundo, mas também poderia ter qualquer outra unidade, né? Igual a gente fez questão que tinha metro por minuto, e isso não era um problema. Aqui no movimento uniformemente variado, a velocidade obrigatoriamente tem que ser em metros por segundo, porque a unidade de medida padrão da aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Então, olha só, se eu tenho uma variação de velocidade em metros por segundo e o tempo aqui em segundos, isso juntando vai me dar a unidade metro por segundo ao quadrado, que a gente vai usar o tempo inteiro. Lembra que lá no ΔS sobre ΔT, eu abri os deltas e a gente chegou numa outra equaçãozinha, na equação do sorvete? Mesmo esquema, vou abrir esse delta aqui, então a gente vai ficar com velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Corta o tempo inicial, que é quando a gente começa a contagem, e multiplica cruzado. Então, V menos V0 é igual a AT. Passo o V0 para lá, eu vou ficar com V é igual a V0 mais ou menos AT. Agora, vamos ver se vocês estão espertos. Por que tem um mais ou menos na frente da aceleração? Agora, o mais ou menos não indica mais o sentido do movimento. Velocidade positiva e negativa que indica o sentido do movimento. Na aceleração, o sinal de mais ou menos é para indicar aceleração ou freio. Então, o exercício que falar para você aqui, o carro saiu de uma velocidade zero e alcançou uma velocidade X, ele está ganhando velocidade, sinalzinho de menos. O carro estava com 20 metros por segundo, freou até parar. Ele está perdendo velocidade, sinalzinho de menos. Então, aqui eu vou colocar para vocês que isso representa aceleração e freio, que é para vocês se lembrarem, e esse sinalzinho de menos vai aparecer em todas as equações que tiverem aceleração. Por enquanto, eu estou trabalhando com uma equação que relaciona velocidade com aceleração e tempo. O que eu preciso agora? Encontrar uma equação que também relacione o espaço que a gente vai andar. Se lá no movimento uniforme eu usava S é igual a S0 mais VT, você concorda que, à medida que a sua velocidade vai aumentando, você também vai aumentando o espaço que você anda? Então, esse S igual a S0 mais VT vai ser proveitoso aqui pra gente. Porém, tem que acrescentar um pedacinho. Se você usar só ele, tá muito errado, tá? Então, a gente vai usar essa equação aqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Se aquela equação a gente chamava equação do sorvete, essa eu vou chamar de equação do sorvetão, que é aquela acrescida do meu pedacinho de aceleração. E a gente tem uma terceira equação, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, na verdade, ela é uma junção das duas. E ela sempre vai ser usada quando o exercício não tem ou não pede o tempo. E é uma equaçãozinha bem fácil de lembrar. Ela vai ser velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais ou menos 2A ΔS. Então, toda vez que não tem ou não pede o tempo, a gente vai usar essa daqui. Posso usar em outros casos? Pode usar em todos os casos. É que quando não tem tempo, a gente vem direto para essa, ok? Fechou? Vamos lá resolver o exemplinho que vocês têm do treinando? Que ele diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui para ler. Um
trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. Vamos anotar. Ele tinha uma velocidade inicial de 72 km por hora, que eu já vou transformar. Divide por 3,6 e eu tenho 20 metros por segundo. Ele falou que aciona os freios e para em 4 segundos. Então eu tenho uma velocidade final de 0 num tempinho de 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo. Então ele quer saber qual foi a aceleração. Perceberam que agora a gente não vai ter mais nos exercícios uma velocidade só. Ele sempre vai te dar duas velocidades, então uma final e uma inicial. Fazendo a listinha dos dados, em qual fórmula essa lista se encaixa? Nessa daqui, né? Aceleração é ΔV sobre ΔT ou nela abertinha, no vi vovó atrás do topo. Então vou usar ela aberta. Então a gente vai ficar com V é igual a V0 mais ou menos AT, velocidade final 0, inicial 20. Se ele está freando, saindo do 20 e chegando no 0, menos aceleração vezes 4. Então, passo 4A para cá, que ele vem positivo. 4A é igual a 20. Então, a minha aceleração é 20 sobre 4. 5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Então, aqui achamos a aceleração simples, rápido e de boa. Agora, eu vou colocar ali, que eu ainda não tinha colocado, a listinha dos exercícios que a gente vai fazer. Então, se vocês quiserem ir marcando aí também, a gente vai fazer o 75. A gente também vai fazer o 82, calma, 80 e o 83. E a gente vai fazer uma questãozinha de tempo de reação, questão 86. Então, lá na primeira questão, 75, a gente tem o seguinte. Um motociclista move-se em linha reta de acordo com a função horária. Aí ele me deu a função que a gente vai anotar aqui. S é igual a menos 20, menos 4t, mais 2t ao quadrado. Com unidades no sistema internacional, significa que velocidade está em metro por segundo, tempo em segundos, espaço em metro. Assinale o item que representa a função horária da velocidade do motorista. De novo, professor, eu preciso lembrar o nome das funções, função horária da velocidade? Não precisa. Quando você olha no seu gabarito, esse gabarito ele tem o formato do vi vovó atrás do toco, e é isso que a gente vai buscar. Essa não é uma questão que você tem nada para, de fato, resolver. O que você vai fazer é pegar na equação que a gente tem pronta as informações. Essa equação aqui se parece muito com qual? Com a equação do sorvetão, concordam? Vou colocar ela aqui embaixo. Então, S é igual a S0, V0t, mais ou menos, AT ao quadrado sobre 2. Vamos achar os pares? Espaço inicial de menos 20. Velocidade inicial de menos 4. E a minha aceleração... Quanto você me diria que é a aceleração ali? 2, 4, 1. Geralmente são as confusões que a gente costuma fazer. Se eu estou fazendo uma comparação direta, S0 é igual a 20. V0 é igual a menos 4. A sobre 2 é igual a 2. Então, a aceleração é igual a 4. Porque se eu tivesse neste formato aqui, eu teria 4t ao quadrado sobre 2, que não é o 2t ao quadrado? Então, vamos lá. Ele quer que a gente monte a equação V igual a V0 mais ou menos AT. Então, velocidade inicial menos 4, aceleração mais 4 vezes o tempo. Fechou? Bem bonitinho, bem simplesinho. Vocês vão ter muita questão assim para fazer. Você só coleta os dados, tá? Vou apagar para a gente ter espaço de fazer as outras questões. Lá na questão 80, a gente tem o seguinte: dois carros partem simultaneamente de um ponto A e se dirigem em linha reta ao ponto B, situado a 300 metros de distância de A. O carro 1 tem velocidade uniforme igual a 72 km por hora. O carro 2 parte com uma velocidade de 5 metros por segundo e é acelerado, sendo a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Os tempos gastos pelos carros 1 e 2 em segundos para irem de A até B são respectivamente. Vamos lá. Carro 1, ele tem velocidade de 72 km por hora, que a gente já vai dividir por 3,6 e vai ser 20 metros por segundo.
ele vai percorrer um ΔS de 300 metros e ele está me perguntando qual é o tempo, sendo que ele disse inicialmente que o carro 1 possui velocidade uniforme, velocidade constante, a gente só usa ΔS sobre ΔT. Já o carro 2, ele tem mais características. Ele parte com uma velocidade de 5 metros por segundo, então a velocidade inicial dele é de 5 metros por segundo. É acelerado com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Também vai percorrer 300 metros. E a gente quer saber em quanto tempo ele vai fazer isso. Vamos fazer o primeiro, que é mais rapidinho? Então, o primeiro, que ele tem um movimento uniforme, velocidade é ΔS sobre ΔT, velocidade 20, ΔS 300 sobre o ΔT. Então, aqui a gente vai ter que o 20 ΔT é igual a 300, ΔT é 300 sobre 20. Então, aqui o meu primeiro tempo é um tempo de 15 segundos. Agora, vamos para o carro 2. O carro 2, ele tem aceleração. Aí vamos procurar em qual fórmula ele se encaixa. Se você é daquele aluno que fala, professora, toda vez eu fico preocupado, porque eu fico tentando ver em que fórmula. Tem algum segredo para assim, sempre que tiver isso, usa essa fórmula? Não tem. Você precisa ter as 3 fórmulas em mente e ver onde que o dado se encaixa. E outra coisa, tem uma malíciazinha também, porque essa questão, ela me deu o ΔS, a aceleração e a velocidade, que é o tempo. A única fórmula que vai me dar de cara é a do sorvetão. Eu tenho aqui, ó, o ΔS todo, que é 300, tenho a velocidade inicial, a aceleração e quero o tempo. Só que tá vendo que o tempo aqui, ele é um tempo ao quadrado? Você vai botar os dados ali e vai ter que resolver uma equação de segundo grau. Pode? Pode, vai dar certo, só que você vai gastar um pouco mais de tempo. Quando isso acontece, eu gosto de fazer uma outra coisa. Se eu tenho velocidade inicial, aceleração e ΔS, eu vou fazer Torricelli e vou encontrar a velocidade final. Quando eu achar a velocidade final, eu jogo aqui, ó, no viu vovó atrás do toco. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou fazer desse jeito, mas se vocês quiserem jogando no sorvetão, pode também. Então aqui, velocidade ao quadrado é inicial ao quadrado, mais ou menos 2A ΔS. Final ao quadrado queremos inicial ao quadrado, 2 vezes aceleração, vezes 300. Então, final ao quadrado é 25 mais 600. Então, a velocidade vai ser a raiz de 625, que dá 25 metros por segundo. Fechou? Agora, eu vou fazer o viu vovó atrás do toco. V igual a V0, mais ou menos AT. Velocidade final, 25, inicial, 5, aceleração 1 vezes o tempo. Vem o 5 para cá subtraindo, então 20 é igual a T é igual a 20 segundos. Ou seja, nós temos aqui um tempo de 15 segundos para o carro de movimento uniforme e um tempo de 20 segundos para o carro de movimento uniformemente variado. Então, essa foi a questão 80, agora eu vou apagar para a gente fazer 83 e 86.